Olá, que bom ter você aqui no nosso canal. Nós vamos aí para o terceiro e último vídeo sobre o assunto reforma tributária da renda. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o redutor de imposto de renda para pessoa física, quem ganha até R$ 5.000. Falamos sobre a retenção de 10% sobre a distribuição de lucros mensalmente. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro ponto que traz uma mudança significativa para a tributação de uma nova faixa que é criado na tabela de imposto de renda, que é o que nós consideramos altas rendas. Essa mudança é uma mudança que ela acontece a partir do exercício de 2027 referente ao ano calendário de 2026. William, por que a partir de 2027? Porque, como o próprio nome já fala, a tributação anual de altas rendas. E é somente lá no ano de 2027 que nós vamos entregar a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2026. Então vamos entender o que acontece com essa mudança? Está lá no artigo 16, fala que a partir do ano de exercício de 2027, referente ao ano calendário de 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário for superior a 600 mil, ela fica sujeita à tributação mínima de imposto de renda em uma nova faixa de tributação conhecida como altas rendas. Ela deixa de tributar na tabela normal da pessoa física e ela cai numa nova faixa de tributação, porque ela passa a ser considerado altas rendas. E olha que interessante, gente, o artigo 16 fala todos os rendimentos, tá? Então o que a gente precisa entender aqui? Que hoje nós temos uma tabela de imposto de renda de pessoa física que segue uma progressão, pessoas que ganham mais, pagam mais imposto, mas foi criado agora o que a gente chama de altas rendas. É uma tributação nova, com regras novas, aonde a pessoa física deixa de ser tributada na tabela de imposto de renda e passa a ser tributada como altas rendas, se ela receber no ano calendário mais de 600 mil, somando todos os seus rendimentos. E inclusive a maior preocupação do empresário, os recebimentos de distribuição de lucro, que são considerados isentos, mas que a partir do momento em que somado com o salário, com o prolabore, com rendimento de aplicação financeira, com aluguel, com resultado da atividade rural, quando o empresário também exerce atividade de produtor rural, somando tudo isso, inclusive a distribuição de lucro, se durante o ano ultrapassar 600 mil, esse empresário cai numa nova tributação que é considerada altas rendas. Aí aquele lucro que era um rendimento isento, ele passa a ser um rendimento tributado. Então essa é uma nova regra vigente a partir de 2027, mas referente ao ano de 2026. Então, somando todos os rendimentos de 2026, se aquela pessoa física receber mais de 600 mil, ela passa a ser tributada, ela passa a ser considerada altas rendas. E aí vamos entender como que isso funciona? A gente tem lá dentro da legislação alguns rendimentos que eles podem ser excluídos dessa soma de 600 mil.
Por exemplo, ganho de capital, que é quando você vende um imóvel, vende um carro, quando você recebe alguma doação, uma herança, rendimento de poupança, de LCI, de CRI, de CRA, rendimento de LCD, fundos de infraestrutura, fundo imobiliário. Então nós temos aí alguns benefícios e nós temos também, lembra do vídeo anterior, quando nós falamos da retenção de imposto de renda sobre a distribuição de lucro, que nós tivemos o benefício dos lucros apurados até 2025 e que forem distribuídos em 2026, 2027, em 2028, através daquela ata de distribuição de lucro registrada na junta ou no cartório, esse lucro também vai ser abatido, tá? Então, por isso que a ata de distribuição de lucro, ela é um grande benefício. Então, todos esses rendimentos que estão descritos aqui poderão ser abatidos da soma de todos os rendimentos recebidos por uma pessoa física para a gente analisar se o montante ultrapassa os 600 mil. Ultrapassou os 600 mil, considerado altas rendas. E aí, William, como que funciona? Primeira coisa, gente, é determinar a alíquota. A alíquota de imposto de renda no altas rendas, ela não pode ultrapassar 10%. É a alíquota máxima. E aí, como que funciona o cálculo dessa alíquota? Nós vamos pegar todos os rendimentos que aquela pessoa física recebeu, vamos dividir por 60 mil, vamos subtrair 10, o valor que nós encontrarmos será a alíquota de tributação considerado no altas rendas. E aí, rendimentos superiores a 1.200.000, já fica fixado uma alíquota de 10%, porque essa alíquota ela não pode ser superior a 10%. Então esse é o cálculo, é a forma como a gente encontra a alíquota a ser tributada no altas rendas. Então imagina um exemplo aqui de uma pessoa física que recebeu 700 mil reais no ano, ultrapassou os 600 mil, ela caiu na faixa de altas rendas. Vamos encontrar a alíquota dela. Eu vou pegar 700 mil, que foi o que ela recebeu, somando tudo, vou dividir por 60, vou encontrar 11,67. 11,67 menos 10, eu vou encontrar uma alíquota de 1,67%, que vai ser aplicado sobre o total que aquela pessoa física recebeu durante aquele ano e que foi considerado tributação de altas rendas. William, dá um exemplo para nós, para ficar mais fácil. Vamos aqui para um primeiro exemplo, ó. Imagina um empresário que ele recebeu de janeiro até novembro 45 mil reais todo mês de lucro. Lembrando que nós conversamos no vídeo anterior, não ultrapassou os 50 mil, não tem a retenção de imposto de renda, porém lá no mês de dezembro ele distribuiu 200 mil ultrapassa os 50, vai ser descontado, retido 10%. Então esse empresário, somando de janeiro até dezembro, ele recebeu 695 mil de distribuição de lucro e ele teve uma retenção de 20 mil. Só que o altas rendas, ele é somado tudo. Então imagina que esse empresário, ele teve 695 mil de distribuição de lucro, ele teve 300 mil de rendimento de uma aplicação financeira que ele tinha feito no seu nome e ele ainda recebeu mais 36 mil de aluguel. Na distribuição de lucro, ficou retido 20 mil de imposto de renda, que dá uma alíquota de 2,9%. De aplicação financeira, ficou retido 15%, que dá 45 mil de imposto de renda retido na aplicação financeira. E sobre o aluguel, ficou retido R$ 1.200. Ou seja, esse empresário, ele recebeu durante o ano 1.031.000 de total de renda
e ele teve um imposto de renda descontado de 66.200. Ele caiu no altas rendas. Vamos entender como que fica o cálculo? Lembra da fórmula? Eu pego 1.031.000, eu divido por 60, o valor que eu encontro, eu tiro 10%. No caso desse empresário, quando eu pego 1.031.000 dividido por 60 menos 10%, eu chego numa alíquota de 7,18%. Esse empresário, ele pagou de imposto de renda da aplicação financeira mais do aluguel, ele pagou 46.200. Então, a hora que a gente faz a conta, 1.031.000 vezes 7,18%, que é a sua alíquota, menos 46.200, esse empresário ele vai ter um imposto de renda de altas rendas de 27.860. Só que o que a gente precisa lembrar? Que ele teve retenção mensal de distribuição de lucro. Ele teve uma retenção de 20.000, que foi o lucro distribuído lá em dezembro. Então eu pego 27.860 menos 20.000, esse empresário vai ter que recolher ainda um complemento de 7.860. Quando é que ele faz esse recolhimento? Esse recolhimento ele é feito quando eu entregar a declaração de imposto de renda no ano de 2027. Então, esse é um exemplo de um empresário que terá que complementar, terá que pagar um imposto de renda. Vamos para um segundo exemplo. Exemplo de um empresário que, ao invés de pagar, vai receber restituição. Esse empresário, ele recebeu de janeiro até novembro 200.000 de lucro todo mês. 200.000 todo mês ultrapassa os 50.000, então ele teve uma retenção de 20.000 em janeiro, fevereiro até novembro. Só no mês de dezembro que esse empresário não teve retenção, porque o lucro distribuído foi de apenas 45.000. Então, de janeiro a dezembro, esse empresário teve 2.245.000 de lucro e uma retenção de 220.000, representando aqui um imposto de renda retido na fonte de 9,8%. Então, esse empresário, durante o ano, teve 2.245.000 de lucro, teve um rendimento de aplicação financeira de 300.000, teve um aluguel de 36. Somando 2.245 mais 300 mais 36, a gente chega num total de 2.581.000, com um imposto de renda retido de 266.200, sendo 220.000 de distribuição de lucro, 45.000 de aplicação financeira, 1.200 de aluguel. Esse empresário caiu no altas rendas, ultrapassou 600.000. Cálculo da alíquota desse empresário. Vamos lembrar o seguinte: quando o rendimento ultrapassa 1.200.000, eu não preciso fazer cálculo. A minha alíquota ela é travada em 10%. Então, olha que interessante. Esse empresário, nós vamos pegar 2.581.000 vezes 10%, menos 46.200, que é o imposto de renda retido na aplicação financeira, mais o imposto de renda retido no aluguel. Nós vamos achar um imposto de renda de altas rendas de 211.900, porém esse empresário ele teve 220.000 de imposto de renda retido na fonte. Então a retenção na fonte foi maior do que o imposto de renda do altas rendas. Com isso, o que vai acontecer com esse empresário? Quando ele entregar a declaração de imposto de renda dele lá em 2027, a Receita Federal vai ter que devolver para ele R$ 8.100. Esse é um exemplo de um empresário que vai ter uma restituição, né? Por quê? Porque houve desconto de imposto de renda maior do que o efetivamente devido.
E para a gente finalizar, o nosso exemplo que seria um exemplo neutro. Vamos imaginar o seguinte, um empresário, ele não teve distribuição de lucro, mas ele teve R$1 milhão de aplicação financeira, de rendimento de aplicação financeira e uma retenção de imposto de renda de 150 mil. Ele teve um aluguel de 36 com o imposto de renda retido de 1.200, totalizou 1.036.000, dando um imposto de renda aí de 151.200. Quando a gente faz a conta, 1.036.000 dividido por 60 menos 10, a gente acha uma alíquota de 7,27. 7,27% sobre 1.036.000, a gente acha um imposto de renda devido de 75.283. Só que esse empresário, ele já pagou 151.200 de imposto de renda retido sobre aplicação financeira e retido sobre aluguel. O que vai acontecer aqui? Não vai haver imposto de renda de altas rendas. Aí o que muito empresário pergunta é: ué, William, se eu tenho um débito de 75.283 e eu tive um imposto de renda retido de 151.200, por que aqui eu não tenho restituição? Porque a restituição, gente, ela só acontece da retenção na fonte do dividendo, tá? No altas rendas, a retenção, ela acontece na distribuição de lucro e eu vou recuperar caso essa retenção dessa distribuição de lucro tenha sido maior do que o meu imposto de altas rendas. Nesse caso aqui, essa pessoa física, ela não teria imposto de altas rendas, porque o imposto de renda retido na aplicação financeira, principalmente, excede o valor devido aqui, de acordo com a alíquota calculada. Esse é um exemplo neutro, onde não tem restituição, mas também não existe débito. E aí, pessoal, a gente escuta muito, né, principalmente aí os criadores da reforma, falar que a reforma tributária está vindo para simplificar. E aí a pergunta que eu deixo aqui é: será mesmo que está vindo para simplificar? Será mesmo que as coisas vão ficar mais simples? E aí o que a gente precisa entender é que o que nos espera para o ano de 2026. O empresário precisa de planejamento, de orientação, de estar próximo do seu contador. Ele precisa de organizar as estratégias que ele vai adotar para 2026, para 2027, para 2028, para 2029, para que ele possa minimizar o impacto do que essa nova faixa de tributação, considerado altas rendas, pode ocasionar na sua pessoa física. Então, o objetivo com esses 3 vídeos é trazer essas informações de qualidade, colocar à disposição de você que é empreendedor, que é empresário, que é cliente da Proeficácia, né, para que a gente possa interagir, para que eu possa tirar as dúvidas e ajudar a você, empreendedor e empresário, na criação de estratégias para minimizar o impacto tributário de forma lícita, né? E para que você consiga reduzir o custo tributário, o impacto tributário no seu negócio e na sua pessoa física. Gostaria de agradecer a você que assistiu os 3 vídeos. Mais uma vez eu peço, se você gostou dos vídeos, se fez sentido, compartilha com um amigo, com um empresário, convide as pessoas que você conhece a inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o like, não esqueça de ativar o sininho, porque em breve eu trarei vídeos para falar sobre a reforma do consumo, sobre a criação do CBS e da IBS, e também iremos trazer
mais informações atualizadas e mais ferramentas para que você possa aplicar ao seu negócio. Muito obrigado a você que esteve comigo, agradeço, peço a Deus que abençoe sua vida, que abençoe seus negócios e muito sucesso para o ano de 2026.